tua presença quero estar, completo quero me entregar, dar graças e cantar, dar graças e cantar. Mais uma vez. Em tua presença quero estar, completo quero me entregar, dar graças e cantar, dar graças e cantar. Pois tu, Senhor, és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Jesus, eu quero te aclamar, com alegria te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Jesus, eu quero te aclamar, com alegria te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Pois tu, Senhor, és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Pois tu, Senhor, és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Nosso Deus é grande, é magnífico. E sabe uma coisa bem legal? Ele deixou em sua palavra várias promessas para que nós pudéssemos nos acalentar com essas promessas todos os dias. Então nós vamos cantar agora deste Deus de promessas, o Deus que fez uma aliança conosco. E Ele não falha, Ele não descumpre aquilo que Ele prometeu. E Ele vai estar conosco todos os dias. Deus de promessas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança,
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Amém. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Que bom termos esse Deus que cumpre as suas promessas, que não falha, que não mente, que não muda. E é junto deste Deus que eu quero estar. E é junto desse Deus que você precisa desejar estar todos os dias. Vamos cantar para finalizar este momento de louvor, bem junto a Cristo. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divino satisfaz.
Som. Que bom nós estarmos nessa noite de domingo aqui para podermos estudar um pouco mais da palavra de Deus. Amanhã é um dia muito especial. Segunda-feira, dia 8 de março. Você sabe que dia que nós comemoramos amanhã? O Dia Internacional da Mulher, não é? Esse é um dia muito legal para podermos comemorar, para podermos relembrar algumas coisas muito importantes. Esse é um dia que, historicamente, há algumas controvérsias da razão desse dia, mas alguns creem que foi uma tentativa de criar um movimento, um dia para falarmos da importância das mulheres, era uma luta delas a favor de melhor igualdade de trabalho, melhor igualdade de salário diante da realidade. E ainda é um dia que precisa ser tido não só na esfera civil, mas na esfera religiosa também. É um dia para parar e lembrar por algumas razões. E eu quero estudar com vocês um pouco sobre esse tema numa parte da Bíblia bem interessante, que é o início daquilo que nós falamos ontem. Ontem nós lemos o nascimento de Jesus na perspectiva de Mateus e de Lucas, mas hoje nós vamos ver a perspectiva de Mateus sobre as mulheres. E isso dentro de um trecho da Bíblia que está em Mateus capítulo 1, que é a genealogia de Jesus Cristo. Então, nós vamos meditar hoje sobre essa genealogia e um aspecto muito importante dessa genealogia, que é o uso ou a citação de mulheres nessa genealogia. Eu quero então, antes de nós abrirmos a Bíblia, eu quero orar por nós. Fazer mais um momento de oração pelas nossas famílias, pelas famílias que estão passando por lutas, enfrentando diversos problemas, e por nossa igreja, não é? Que não pôde estar conosco nessa noite, mas que estão em suas casas. Vamos orar por todos nós. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor. Mais uma vez te agradecemos por teu cuidado por nós, te agradecemos imensamente pela tua proteção, te agradecemos, ó Deus, porque no meio das dificuldades dessa vida, o Senhor tem se feito presente. O Senhor tem nos iluminado, tem nos dado a condição de caminharmos um dia por vez. Senhor, às vésperas desse Dia Internacional da Mulher, nós queremos estudar tua palavra, porque nós queremos compreender um pouco melhor sobre o papel das mulheres na história, no registro bíblico. E nós vamos estudar isso através do olhar de Mateus. Senhor, por favor, então nos ajude a tirarmos lições importantes de como deve ser a função da mulher em nossa sociedade, mas não na sociedade como um todo, mas principalmente aqui dentro de nossas famílias, dentro do aspecto religioso e espiritual de nossa comunidade. É o que nós oramos por Jesus. Amém. Ora, pregar sobre genealogia não é fácil. Talvez seja um tipo de sermão mais difícil de pregar. Muitas pessoas, quando vão fazer o ano bíblico, quando chega na genealogia, faz o quê? Pula. Afinal de contas, você lê uma lista longínqua de nomes e nomes e nomes e nomes e nomes e nomes e nomes que não acabam mais. Faz sentido algum estudar genealogia? E é tão interessante que nessa história, Mateus escreve uma genealogia, Lucas escreve uma outra genealogia. Isso mostra para a gente que, de alguma forma, as genealogias são importantes no registro bíblico. E a gente precisa entender, então, por que esses autores deram tanta importância às genealogias e por que nós podemos aprender alguma coisa delas. Eu também não era muito fã de genealogia, não. Eu ainda não sou muito fã de genealogia. Mas eu comecei a estudar as genealogias de Jesus, principalmente, porque eu acho que nelas nós podemos encontrar algumas ideias que são muito interessantes. E eu vou trazer uma ideia principal hoje, que é o aparecimento de mulheres nessa genealogia. Tá bom? Então, eu vou ler com vocês alguns versículos e a gente vai conversando a respeito de algumas coisas, tá? Frutos de algum estudo, de alguma compreensão. Vamos começar com Mateus capítulo 1, versículo 1, ok? Mateus capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ó: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Então, como eu disse a vocês ontem, Mateus escreveu para um público judeu. E aí é muito interessante perceber isso, porque ele começa escrevendo o texto dele com uma genealogia. Ora, se ele estava escrevendo para um público judeu, é muito natural que ele começasse usando uma genealogia. Por quê? Porque se ele vai dizer, ao longo de todo o evangelho de Mateus, que Jesus é o Messias, ele tem que começar essa história provando que Jesus ele é descendente. A palavra aqui em Mateus 1:1 é filho. Essa palavra para filho não significa necessariamente filho como nós entendemos hoje. É o descendente imediato. Filho aqui pode ser um descendente imediato, pode ser um descendente até longínquo na sucessão de descendentes, pode ser um sucessor, pode ser até uma pessoa que não é filho biológico, mas é tido como filho. Então, Jesus Cristo aqui, ele é filho, ele é descendente de Davi e descendente de Abraão. E por que Mateus escolheu colocar Jesus como descendente tanto de Davi quanto de Abraão? Porque tem dois aspectos muito importantes aqui. Abraão e Davi talvez sejam os dois nomes mais cruciais para a história do judaísmo. Primeiro, Abraão, porque é o pai da nação. Deus o escolheu, um hebreu, Abraão, para ser o pai de uma numerosa multidão. E ele disse para Abraão, quando Deus foi convocar Abraão para aquela missão extraordinária, ele falou o seguinte: olha, Abraão, através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Cristo é a razão pela qual, através de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas. É por causa do descendente posterior de Abraão, onde Jesus iria nascer, que ele ia abençoar as famílias todas. Então, o Messias, ele tinha que ser necessariamente descendente de Abraão. E o segundo nome que aparece de cara aí é Davi. Davi é o rei mais amado de Israel. Toda a promessa e aliança davídica, a aliança que Deus fez com Davi, é que através de Davi, o seu descendente, ele ia reinar para todo sempre. Então, Jesus Cristo, ele tem que ser filho de Davi e filho de Abraão. Era comum, naquela época. Por que é importante a genealogia? Tem umas razões. E aí você vai entender agora por que as mulheres entram nessa história e por que é estranho as mulheres entrarem na história. Para gente de mente ocidental, vocês sabem os nomes dos seus bisavós? Quem sabe? Aqui. Quem está aqui? Você aí de casa, sabe o nome dos seus bisavós? E o nome dos seus tataravós, sabe? Para gente, nós não temos essa ideia. Tem gente que sabe aqui, alguns sabem dos bisavós. Tem gente que não tem essa ideia tão assim longínqua de você buscar na sua ancestralidade a história da sua família. Eu, por exemplo, não conheço os nomes dos meus tataravós. Eu não sei nem o nome dos meus bisavós todos. Eu sei o nome da mãe do meu avô paterno, que o nome dela era... agora eu fiquei na dúvida. Agora eu sei o nome de duas bisavós, Petrolina e Isolina. Agora eu não sei quem é a mãe de quem. Se é a mãe do meu avô ou a mãe da minha avó, quem é quem? Mas eu sei o nome das minhas duas bisas. Só. Não sei muita história deles. Na minha família não tem esse... E isso tem se tornado algo não raro, algo muito comum. A gente não sabe o nome dos nossos bisavós. Por que a gente não sabe disso? Porque para a gente não é muito interessante, não tem esse peso todo. Mas para um hebreu, descendente de Abraão, e para um descendente de Davi, fazia todo sentido. Primeira coisa, quando Deus foi escolher o povo, ele falou: olha, vocês vão ser meus descendentes. Então, ser descendente de Abraão tinha algumas implicações. Os levitas exerciam todo um sistema do santuário, todo um sistema espiritual. Eles cuidavam das questões espirituais. Era uma questão de família. As tribos de Israel, eles foram divididos em famílias. Então, o fato de todo o sacerdócio arônico. Aí eu vou fazer um parênteses aqui que eu lembrei de uma coisa. Na última Santa Ceia, eu falei, vou dar a bênção faraônica. E alguns acharam estranho. E realmente, bênção faraônica não faz sentido nenhum.
É a bênção araônica, é a bênção sacerdotal que vem de Arão. Então, o sacerdócio também era exercido por causa da descendência. A promessa era por causa da descendência, ou seja, você saber seus descendentes, e a razão maior de tudo é que Jesus seria descendente de Abraão e de Davi. Ou seja, toda a estrutura de Israel, ela era criada com base nos núcleos familiares. É por isso que eles faziam as genealogias, porque era muito importante saber a origem dos seus ancestrais, porque tinha a ver com a promessa, tinha a ver com a bênção, tinha a ver com a sua missão de vida. Então eles faziam muito isso. E uma outra característica da genealogia é que eles usavam nomes de peso na genealogia. Então, se você era descendente de Abraão, você estava bem na fita. Se você é descendente de Davi, você está melhor ainda na fita. Ou seja, você vai tendo nomes muito importantes da história que compõem a sua família. Então era muito importante isso. Então quando Mateus vai falar de Jesus, ele fala, olha, ele era filho de Abraão e Davi. Então todo mundo, realmente ele é o Messias. Porque ele tem que passar por ali. Agora, tinha um costume muito interessante na genealogia, que é o seguinte. A gente não escolhe os nossos antepassados, não é verdade? Não é mesmo? Você não escolheu os seus bisavós. Você não pode escolher. De forma que nós somos descendentes. E você nem escolhe para ser filho dos seus pais. Não é uma escolha nossa. Acontece, não é uma coisa aleatória. Você não escolhe isso. Você é filho e você não escolheu nascer. E você vai vivendo. E ao mesmo tempo que você não escolhe nascer, além de tudo, você não escolhe a história da sua família. Porque acontecem coisas aí nos seus antepassados que não dependem de você. De forma que a gente não escolhe o que aconteceu com a gente até chegar em nós. Ninguém escolhe isso. O que a gente pode escolher é o que vamos fazer de nós em diante. Aí é uma escolha. A gente pode fazer alguma mudança aí. Mas até chegar em nós, não tem escolha. Então, antes de eu entrar no fato das mulheres aqui, eu quero falar de uma coisa que acontece em todos os núcleos familiares. Você não é você por causa de você apenas. Ficou meio estranho isso aqui, não é? O que você é hoje como pessoa não depende só de suas escolhas. Isso é meio complicado, não é? Porque nós somos, queridos, uma soma de coisas. Ou seja, o que nós somos hoje recebeu influências de tantas coisas. Nós chamamos isso de sistema. Nós somos um sistema. E esse sistema, ele é composto por várias partes. E eu quero dar alguns exemplos para vocês. O sistema mais importante para a gente é a nossa família nuclear. E essa família nuclear, e eu vou colocar aqui de forma bem abstrata, bem concreta, perdão, o pai, a mãe e os filhos. Mas eu sei que família não é só isso, não é? Família ali tem a ver com o quê? Às vezes a família é só um pai, é só uma mãe. Nós temos muitas configurações familiares. Mas essa família nuclear, essa primeira configuração, ela tem muita coisa sobre a gente. Ela diz muito sobre a gente. Quando eu vou nas férias na casa da minha mãe, e eu visito os meus tios, sabe o que meus tios me falam? Que eles olham para mim e eles lembram muito meu pai. Meu pai já é falecido, mas eu tenho uma tia que uma vez eu fui fazer uma semana de oração lá na igreja dela, e eu estava voltando lá para casa dela, andando na frente dela, e ela chegou assim a se emocionar. Ela falou assim, eu olho para você, eu vejo o seu pai. Então, essa fala é uma fala muito significativa. Então, a gente da nossa família, a gente traz traços, tanto físicos, mas traços de personalidade. Eu sou uma mistura dos temperamentos de meu pai e de minha mãe. Mas eu não sou só isso. Eu tenho outras coisas que influenciam na minha personalidade, na minha história de vida. Então, eu sou fruto desse primeiro sistema. E esse sistema principal, ele vem trazendo na sua história coisas dos seus antepassados. Então, aquilo que Maria era, vem historicamente também dos descendentes de Jesus Cristo. Perdão, os ancestrais de Jesus Cristo. Como acontece com a gente. Aquilo que nós somos hoje, dentro dessa microfamília, dessa família nuclear, vem da história da nossa geração. Existe um exercício que você pode fazer para testar isso. É chamado de genograma ou heredograma. O que é isso? É você pegar a árvore genealógica de sua família e fazer o seguinte, faça esse teste em casa.
Eu fiz isso uma vez na faculdade de teologia. Foi uma coisa meio estranha fazer isso. Você pega ali, e vai criando a sua árvore genealógica. Seus tios, seus pais, seus avós, seus bisas. Tenta fazer isso até os bisas e os tatas. Aí agora você faz uma coisa mais delicada ainda. Você vai colocando ali os conflitos familiares ou as crises familiares que vão aparecendo na sua família. Pega lá. Queridos, faz uma análise disso depois em casa. Assim, de cabeça só, pega um papelzinho e tenta fazer isso. Eu fiz na minha família. O que meu avô fez, grande parte dos meus tios fizeram na história deles. Grande parte. E grande parte dos sobrinhos, que é a minha geração, né, os filhos, né, dos filhos dos meus avós, muitos de nós reproduzimos comportamentos dos nossos ancestrais. Diretos, dos nossos pais ou do nosso avô. Que vem lá dos nossos bisas, inclusive. Então, queridos, tem coisas que acontecem na vida da gente que é um reflexo e um padrão da nossa ancestralidade. Isso é um problema. Isso é o microsistema. Só que além de nós termos influência dessa família, nós temos a influência de uma outra esfera, que é a escola, o trabalho, a igreja. E isso influencia também na família, não influencia? E influencia em nós. Você recebe influência direta da sua família, e você recebe influências não só da sua família, mas você como indivíduo recebe influências da sua escola, do que você ouve lá. Quantos alunos se converteram na escola adventista e os pais não eram adventistas? Uma influência direta de uma outra instituição perto ali da família, da igreja, assim por diante. Mas nós não recebemos influência só disso. Tem um outro aspecto ainda desse sistema maior, que é a televisão, a mídia, outras maiores instituições, os vizinhos ali ainda mais próximos dessa instituição. Ou seja, nós vamos recebendo influências cada vez maiores, até recebemos influência da cultura, da sociedade. Então, aquilo que nós somos, recebe de alguma forma vários indícios que não dependem só de nós, que dependem de outros aspectos também. Isso a gente percebe na Bíblia. Quando Deus fala assim, abençoarei a sua família até a 3ª e 4ª geração, e amaldiçoarei a sua família até a 1000 gerações, lógico, é uma hipérbole, isso, não é diretamente 1000 gerações. O que Deus está dizendo para a gente? Que quando nós escolhemos, na nossa família, fazer o certo e servir a Deus, isso tem uma esfera que não fica só em mim. Essa esfera passa para as pessoas próximas a mim e passa inclusive para os nossos descendentes. Ou seja, eu não sei se todos aqui são pais, mas muito das escolhas que nós temos hoje como pessoas vai influenciar a vida dos nossos descendentes. E aquilo que nós fizemos até na nossa infância, os nossos erros, os nossos acertos, tudo isso vai influenciar a nossa posteridade. E às vezes nós não temos nem ideia de que isso pode acontecer. Porque muitas decisões que nós tomamos, nós nem paramos para pensar o quanto isso afeta a nós, afeta as pessoas imediatas que estão ao nosso redor e afeta também aqueles que serão os nossos descendentes. Você pensa nisso o tempo todo? Quando você vai comer lá uma besteira, eu vou falar isso porque é uma coisa que eu faço. Você não pensa que isso pode alterar a sua qualidade de muitos aspectos na vida, que isso pode alterar outros aspectos, enfim. Então, queridos, a primeira coisa que eu gosto dessa genealogia, percebe para mim o quanto eu estou ligado no meu antepassado, e o quanto eu estou ligado à minha posteridade. Eu estou no meio dessa transição. Eu recebo coisas e eu passo coisas. E nesse receber e nesse passar, eu posso filtrar alguns aspectos. Eu posso tomar decisões. Eu não sou responsável por aquilo que eu recebi, mas eu recebo sem responsabilidade. Agora, o que eu vou fazer com isso é o que depende de mim. É por isso que, às vezes, por mais difícil que seja, é possível quebrar ciclos de violência, de adultério, de abuso de substâncias psicoativas e tantas outras coisas que nós podemos receber aí na história familiar. Se seu avô traiu sua esposa, se seu pai traiu sua mãe, vai ser difícil você ter que enfrentar algumas coisas. Mas você não precisa receber diretamente como uma profecia autorrealizadora.
você pode quebrar esse vínculo devido a outras informações que você recebe ao longo da vida. Por isso que a igreja, a Bíblia, Deus é muito importante. As escolhas que nós fazemos podem alterar a nossa realidade. Primeira lição da genealogia é essa. Nós podemos escolher, e às vezes vamos ter que fazer escolhas muito conscientes e um esforço bem forte para quebrar alguns padrões familiares que acontecem na nossa vida. Esse é a primeira lição da genealogia. Agora, além disso, uma outra lição que nós encontramos nesse texto é que família não é perfeita. Ok? Não é perfeita. E ela não é perfeita em muitos aspectos. Se Mateus fosse escrever uma genealogia mentirosa, se Mateus não fosse um homem inspirado por Deus, o que Mateus ia fazer? Mateus ele poderia ter preservado a genealogia de Jesus e adulterado algumas coisas para a imagem de Jesus ser mais popular. Se Mateus não fosse um registro histórico, Mateus poderia ter escolhido ausentar da genealogia de Jesus alguns nomes que são muito problemáticos. Porque se você pega essa genealogia aqui, tem nomes muito complicados de pessoas que fizeram coisas abomináveis aos olhos de Deus. Mas Mateus, ele incluiu esses nomes porque ele não podia adulterar a história. Ele tinha que reconhecer aquela história. Então, na genealogia de Jesus, aparecem nomes de pessoas que foram pessoas, ok, que serviram a Deus, mas pessoas que fizeram coisas muito diferentes daquilo que Deus queria, e estão incluídas na genealogia. Isso mostra para a gente que não existe família perfeita. Que na nossa história vão haver também circunstâncias que são difíceis de lidar. E Jesus aqui, Mateus, ele não passa o pano em cima das histórias ruins. Ele acrescenta todas elas. E é interessante notar que essa é uma evidência para a inspiração e veracidade da Bíblia. Porque se Mateus fosse uma história qualquer, se Jesus fosse uma história mentirosa, Mateus ia inventar aqui um punhado de gente boa nessa geração. Mas ele não faz isso. Ele agrega até aqueles mais problemáticos da família. Olha que coisa interessante. Quantas vezes na nossa família a gente pega os problemáticos e a gente coloca eles de lado na história, né? Nós não somos, às vezes, muito agregadores. Eu entendo que tem uma diferença e diferença aqui. Qual é? A gente sabe, queridos, que na família da gente nem sempre tudo é perfeito. E isso a gente tem que ter muita misericórdia para com o outro. Mas a gente sabe também que algumas imperfeições podem ser muito danosas para nós. Nem toda família que tem imperfeições é tóxica. Mas algumas famílias que têm imperfeições são famílias tóxicas. E quando a família é uma família tóxica, a gente tem que ter cuidado na interação e na relação com as nossas famílias. Às vezes o seu tio, seu avô, seu pai, sua mãe, ou pessoas próximas a você, podem ter um nível de interação com você que é tóxico. E por mais que a gente tenha que entender e compreender as imperfeições, e muitas vezes aceitar elas, algumas dessas imperfeições a gente tem que ter muito cuidado. Então, por exemplo, não é incomum a gente perceber, às vezes, famílias que criticam muito o outro, que colocam para baixo, sabe assim? Um momento que a gente vê muito isso é festa de fim de ano, Natal, Ano Novo ali. Às vezes a família vai se encontrar e, queridos, é um show de horrores. Quanta crítica, quanta interação, preocupação com a família do outro, com a vida do outro, e crítica, aquela coisa toda. Às vezes é meio delicado ter que lidar com essas questões. E a gente vai lidando, né? Eu queria dar exemplos práticos, mas como está sendo gravado, isso vai ficar na internet, eu não posso dar exemplos práticos aqui de coisas que são tóxicas na minha relação com os meus familiares. Mas tem também. E a gente tem que ter muita sabedoria e discernimento. Se não afeta você, a gente lida bem. Mas se afeta muito, um pouquinho de cautela. Às vezes é importante estabelecer alguns limites. É importante. Eu já tive que estabelecer limites com alguns tios meus. Vai até aqui. Daqui não passa. Porque pode afetar a mim. Então a gente tem que dar um limite ali nessa relação. Mas amar o outro, cuidar do outro naquilo que o outro precisa. Vamos seguir. Agora, era muito comum nas genealogias usarem só os nomes masculinos. Mas Mateus, ele coloca o nome de 5 mulheres na genealogia de Jesus. E isso já é muito estranho, porque é uma exceção claríssima da regra.
não era comum nas genealogias colocarem o nome das mulheres. Mas Mateus escolheu o nome das mulheres. A pergunta é, por que ele fez isso? Por que ele coloca o nome das mulheres aqui? Já que não era tão comum fazer isso. Isso vai nos dar alguns insights para algumas relações que nós temos na vida. A primeira coisa que nós vamos perceber na genealogia é que Mateus ele vai fugir à regra e colocar o nome de mulheres. Isso por si só já nos dá alguns vislumbres. Mateus ele foi contra uma cultura vigente da sua época para acrescentar nomes de mulheres que foram muito importantes na história de Jesus. Ok? Isso mostra para mim, queridos, o valor que Deus dá às mulheres. Mesmo num contexto onde os homens, somente eles eram citados na genealogia, na história de Jesus, na família de Jesus, são agregadas as mulheres. Isso tem uma implicação muito grande na igreja, na família espiritual. As mulheres são muito bem-vindas, devem estar dentro desse contexto. E estão dentro, atuando significativamente. Agora, você já estudou os nomes das mulheres que aparecem aqui? Vamos para o primeiro nome? Versículo 3. Judá, que é filho de Jacó, gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Que história polêmica a história de Tamar. Principalmente para Judá. Judá era o sogro de Tamar. Espera aí. Você está dizendo que o sogro ficou com a nora? É. Em que contexto, se você não conhece a história de Tamar? Tamar casou com um dos filhos de Judá, mas o primeiro filho morreu. E ficou sobre a responsabilidade do irmão, do cunhado de Tamar, dar um filho a ela. Essa era uma lei civil daquele contexto. Por quê? Naquele ambiente, as mulheres, elas precisavam ter filhos. E tinha toda uma noção de responsabilidade pessoal, tinha toda uma noção de subsistência. Era uma lei que, na ausência do esposo por morte, o cunhado poderia ter relação com aquela mulher até ela engravidar, para gerar um filho nela. Esse filho seria dela, e aquela mulher teria condições de sobreviver. Aquele filho cuidaria dela para a sua velhice e tudo mais. Era muito difícil para uma mulher, naquele contexto, ser viúva. Aí o que acontece? O cunhado, ele não cumpre a lei. Ele tem relações com ela, mas ele não a fecunda. Ele abusou dela. Porque ele tem outras relações, mas ele não chega até o final. E ela não consegue engravidar. Aí ela fala, mas aqui é uma lei, e essa lei não está sendo cumprida. Judá, ele distorce toda a realidade. Até que depois, ela ainda viúva, ainda usando as vestes de luto, ela cria um plano para poder se deitar com Judá e engravidar. Ela podia ter deitado com qualquer outra pessoa. Mas ela fala, eu tenho... E o outro rapaz que fez isso com ela, o cunhado, morreu também. Ficou sem ninguém. Até que ela vai, então, ao sogro. Pela justiça, ela poderia ter feito isso. Judá tinha que ter cuidado daquela mulher. Mas Judá se ausentou. Ele fugiu da sua responsabilidade como o sacerdote daquela família maior. E depois ele vem querer pagar uma de santão e acusar Tamar. Até que Tamar revela, então, com quem ela tinha se deitado. Ele fala, mais justa é ela do que eu. Mas é um escândalo. É um escândalo a história dela. E Tamar está na genealogia de Cristo. Que louco isso, não é? Agora, é interessante que Tamar não era do povo de Deus. Ela era cananita. Isso é um sinal de que Judá estava perdendo o princípio moral e espiritual da exclusividade no contexto dele. Não era para casar com outros povos, mas ele foi se juntando. Ele se desvinculou da família de Jacó e começou a se aproximar dos cananeus. E toda essa história acontece aqui, mas aquela mulher cananita, ela aceita o Deus de Israel e ela agora vive para honrar o Deus de Israel.
e ela é incluída na história de Jesus. Aí, uma outra mulher que aparece aí, olha comigo, versículo 5. Salmão gerou de quem? Raabe a Boaz. Quem era Raabe? Uma prostituta. Provavelmente uma prostituta sacerdotal. Ou isso, ela era uma sacerdotisa de um deus pagão, onde ele era adorado através de rituais sexuais. Tudo indica que seja o caminho. Aí o que acontece? Ela, naquele contexto da destruição de Jericó, ela aceita o Deus verdadeiro, ela livra os espias e ela agora é agregada à família de Deus, ao povo de Deus. Mas ela era uma prostituta sacerdotisa, provavelmente. A Bíblia fala que ela era prostituta. Mas naquele contexto, a prostituição acontecia principalmente no contexto de Jericó e adjacências, nesse contexto de sacerdócio, de rituais para outros deuses. Mas ela é incluída na história de Jesus. Mateus ele vai colocando nomes aqui de mulheres que talvez fosse um escândalo colocá-las aqui. A única que foge à regra, as duas, né? Mas a outra aqui é versículo 5. Este de Ruth gerou a Obed. Ruth não tem escândalo no nome dela não, mas ela era moabita. Ela não era do povo de Deus também. Mas ela demonstrou uma lealdade tão grande à sua sogra, um princípio moral tão valioso, é a que foge à regra aí das mulheres. A outra mulher que é citada na história está onde? Só deixa eu localizar aqui. Versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias, Betseba, com quem Urias adulterou. Lembra dessa história? Uma adúltera na genealogia de Jesus. Aí depois, finaliza com quem? Com Maria, uma mulher justa e íntegra. Tairacon, o que nós podemos aprender com essa história das mulheres? Número 1. As mulheres são importantes para Deus. Primeira coisa. Se você faz um estudo da mulher de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que mulheres foram juízas, que mulheres foram profetisas, que mulheres estiveram à frente de grandes reavivamentos, cuidando de suas famílias inclusive, mas não só cuidando de suas famílias, elas estiveram sempre muito protagonistas da história bíblica. Isso mostra para a gente, queridos, que as mulheres, elas são muito importantes para Deus. E não foram colocadas num lugarzinho de escanteio. Elas foram colocadas, muitas vezes, como protagonistas da história. Isso é muito interessante percebermos. E a genealogia de Jesus mostra claramente isso aqui. O papel das mulheres na história de Cristo. Um segundo ponto que nós podemos aprender aqui, com essa história, é que nós precisamos ser inclusivistas. Nós precisamos agregar as pessoas, aqui de todos os gêneros, inclusive as mulheres também. Elas estão aqui incluídas na história, apesar das suas histórias de vida, como os homens também estão incluídos, apesar das suas histórias de vidas. Não há um passar de pano para os homens, muito menos um passar de pano para as mulheres. Aqui todos são incluídos, todos. Homens e mulheres. As mulheres são incluídas no mesmo status que esses homens também, apesar das suas imperfeições, porque os homens também são imperfeitos. Um terceiro ponto que nós podemos entender dessa história é que Jesus, ele está aberto a todas as pessoas. Os nomes de Raquel, de Sara, de Rebeca, não foram incluídos na história, que eram mulheres do povo de Deus, mas Mateus, ele escolhe incluir nessa história o nome de mulheres que eram de outras denominações, colocando assim para ficar mais claro, de outras nações, mas que se converteram ao Deus verdadeiro e estão incluídas aqui. Isso mostra para a gente, na história dessas mulheres, o quanto precisamos ser abertos, não fechados. Isso mostra o caráter de Deus em trabalhar a favor do seu povo e de todas as nações. Aqui se concretiza aquilo que Abraão recebeu como mensagem de Deus: através de mim, todas as famílias serão abençoadas.
Aqui nós encontramos isso, queridos, de uma forma muito clara. Mas sabe o que é para mim mais interessante nessa história? Que nós podemos entender de forma muito profunda quando estudamos a genealogia de Cristo? É que essas mulheres, elas foram usadas por Deus, corajosas muitas vezes, tiveram que enfrentar suas lutas, tiveram que enfrentar os seus questionamentos, tiveram que enfrentar muitas coisas difíceis, inclusive enfrentar os próprios erros, enfrentar a dificuldade do que era viver, e estiveram ao lado de Deus e foram protagonistas em muitas dessas histórias, tiveram seu papel, tiveram a sua importância. Queridos, às vezes nós olhamos para a nossa história, para a nossa vida, e nos sentimos tão pequenos, tão indignos, tão desmerecidos, mas nós, através dessa história, entendemos que essas mulheres nos mostram o seguinte: apesar dos erros e dificuldades, ou até dos acertos, nós podemos servir a Deus, nós podemos andar ao lado de Deus, e não importa a nossa história, quando nós aceitamos a Cristo, nós podemos ter uma história diferente. Quando Jesus entra na história familiar, toda essa história muda. Tudo se faz diferente. Resumindo então, todos os pontos até aqui. Queridos, nós recebemos na nossa vida influências que vêm dos nossos ancestrais, mas nós podemos escolher que influência deixaremos para a nossa posteridade. A gente vai percebendo que muitas dessas mulheres tiveram uma vida, e homens também, mas eu quero ressaltar isso, uma vida antiga, mas que quando elas entram na história do povo de Deus, elas abraçam esse Deus, elas servem a esse Deus, elas são protagonistas para mudar a história da linhagem de Jesus Cristo. Isso é lindo, isso dá esperança para nós, queridos. Nós podemos ser agentes de mudança na nossa realidade. Nós podemos ter uma história familiar muito diferente através das escolhas que nós fazemos hoje na nossa vida. Precisamos escolher homens, mulheres, não importa o seu gênero. Nós precisamos escolher servir ao Senhor. Isso é para os dois. Mas Deus, Ele coloca muitas vezes, sim, homens e mulheres no mesmo status, para que através de ambos possam haver mudanças na nossa vida. Isso não é só responsabilidade da mulher, essa é uma responsabilidade dos homens também. Mas na ausência de um ou de outro, Deus nos chama individualmente a mudar a nossa história, a mudar a nossa vida e fazer diferente no que vem pela frente. É lógico que Deus chama os homens como sacerdotes do lar. Nós não podemos nos ausentar da nossa responsabilidade. Mas a gente percebe na história bíblica quantas mulheres tiveram que enfrentar muitos desafios para assumirem a responsabilidade que Deus também colocava a elas. Queridos, nós podemos escolher hoje o que vamos fazer da influência que nós recebemos e que influência vamos deixar para os depois. Precisamos ser inclusivistas, acolher, agregar as pessoas, agregar as mulheres e homens, e as mulheres aqui têm esse papel muito forte, precisamos agregá-las também nas nossas ações, nas nossas atividades, cada vez mais. Os homens aqui não são considerados melhores que as mulheres em nenhum outro lugar na Bíblia, sempre são vistos no nível de igualdade. E se a gente pudesse estudar isso com mais tempo, iríamos dar os outros textos que falam sobre a submissão. Submissão da mulher para com o homem está sempre colocada no nível da igualdade. Amigos, quando Jesus entra na nossa história e nós o abraçamos, não importa o nosso passado, não importa o que nós fizemos, não importa nada. Nós somos novas criaturas, nós somos novos seres. E apesar de uma história que tivemos, Jesus pode nos ajudar a construir novas histórias, novos caminhos, novas circunstâncias. E que Ele nos ajude a fazer isso todos os dias. E que essa igreja, as nossas famílias, façam isso sempre reconhecendo a importância das mulheres na história da nossa sociedade. Não tirando delas a responsabilidade que elas têm, mas agregando, sim, o valor que elas têm no nosso meio. E usando dessa influência tão benéfica para crescermos e aprofundarmos na nossa experiência espiritual. Precisamos incluir mais as mulheres nas decisões que tomamos, nas ações que temos, nas nossas formas de viver a vida, porque Deus as coloca como protagonistas também
dessa história tão incrível. E que a gente viva isso, queridos, na nossa experiência. Teremos música? Vamos louvar ao Senhor? E eu desejo a todas as mulheres da nossa igreja que vocês tenham essa segunda-feira, não só para ganhar presentes e nada disso, não. O meu desejo é que nós, como igreja, como sociedade, possamos ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde podemos respeitar as nossas diferenças, mas agregar aquilo que temos de diferente também. Conviver com tudo isso e que possamos dar respeito às mulheres como iguais a todos nós homens e tratarmos justamente uns para com os outros. Mais do que presentes, eu desejo que sejamos mais justos e mais igualitários nas nossas relações, tanto dentro da igreja quanto nas nossas famílias. E que isso aconteça primeiro na minha família e que aconteça na sua também. Deus abençoe você, um bom domingo, uma boa noite. Nós vamos ouvir essa música e ao final vamos orar para que Deus possa continuar cuidando de nós. Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só o menino há. Destemido busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura sou um menino há. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura sou um menino há. Som. Nós vamos terminar esse momento de oração, pedindo a Deus que abençoe a todos nós.
Eu convido você em casa a fechar os olhos. E nós vamos orar também pelos aniversariantes que nós tivemos na nossa igreja. Eu não sei todos de cor, mas eu sei que essa semana nós tivemos o aniversário do Kleber, que está aqui, o nosso pianista. O aniversário também de Vinícius, do Clube de Desbravadores. Vamos orar por eles também, para que Deus possa continuar abençoando a vida deles. Vamos ficar em pé e vamos falar com o Senhor. Obrigado, bom Deus, por mais um dia. Te pedimos, ó Deus, a iluminação, para que a gente possa viver de acordo com o teu querer. Nos ajuda a cuidarmos de nossa família, Senhor. A cuidarmos de uma forma como o Senhor deseja. Te pedimos, bom Deus, encarecidamente, que nós possamos nas nossas relações ter um posicionamento mais honesto, justo, íntegro, de equidade com as mulheres que passam pela nossa vida. Que possamos reconhecer, ó Deus, o protagonismo delas na história de nossas famílias, na história de nossa igreja e também em nossa sociedade. Amado Pai, o Senhor conhece todas as coisas, sabe as lutas que muitas delas enfrentam, em vários níveis, sabe como ainda é injusto nessa sociedade as mulheres passarem por coisas tão complicadas, que vão desde a diferença salarial até o desrespeito e outras coisas tantas que elas têm que enfrentar todos os dias e que nós homens jamais conseguiremos compreender do mesmo jeito. Nos ajuda então, Senhor, a sermos parceiros numa sociedade que o Senhor nos dê um exemplo tão forte de como agir. Pai, cuide da gente. Nos dê uma semana de paz, de alegrias, de felicidade. É o que nós oramos por Jesus. Amém. Deus abençoe você. Uma semana de paz e alegria e felicidade.